Oi, pessoal. Nós estamos agora na semana 14 da nossa parte de história, tá? Na semana 14, vocês vão fazer só as páginas 24 e 26. Por que não é para fazer a página 25? Porque a página 25 é na próxima semana, tá bom? Calma que eu vou explicar. Essa semana só a página 24 e 26, tá bom? E aqui, ó, na página 26, a gente já começa aqui, ó, com uma atividade legal, que vocês vão utilizar o material de apoio. Vamos lá no material de apoio. Lá no material de apoio, vocês têm aqui, ó, uns personagens aqui, umas figurinhas que vocês vão recortar e montar um acampamento tropeiro, tá? Lembra na aula passada que a gente falou sobre os tropeiros? Que antigamente não existia carro, caminhão, ônibus, não existia estrada, tá? Então, as mercadorias, as coisas que as pessoas precisavam utilizar, eram carregadas nas mulas, né? E os tropeiros, né? Esses homens aqui, que eram chamados de tropeiros, vinham a cavalo e as mulas, puxando as mulas com as mercadorias. E eles precisavam descansar, porque eram viagens muito longas, tá? Então eles faziam um acampamento para eles descansarem. Vocês vão recortar essas figurinhas aqui, ó. E tem aqui, ó, os utensílios que eles usavam para fazer, ó, para o fogo, para fazer a comida deles, a panela, o balde para pegar água, ó, o bule de café, ó, a árvore aqui, ó, tá? Então fica bem legal. Vocês podem recortar no pontilhado. E essa binha aqui embaixo, ó, essa binha aqui, ó, branquinha, se você dobrar, o bichinho fica de pé. Então você pode brincar fazendo esse acampamento tropeiro aí, tá bom? Vamos voltar lá para nossa página 24. E olha só, lá na página 24 tá falando exatamente isso, ó lá. Use o material de apoio para representar um acampamento tropeiro, local improvisado para o descanso dos homens e dos animais após longas viagens. Como eu disse para vocês, eles demoravam vários dias para chegar no local com as mercadorias. Então eles tinham que descansar. E aí vocês podem brincar com aquelas figurinhas lá, montando o acampamento tropeiro, tá bom? Aqui embaixo, nós temos aqui um pequeno texto que nós vamos ler juntos. Leia esse texto sobre os custos de vida nas áreas de mineração no Brasil colonial. Custos de vida, o quanto que custava viver, que naquela época lá era diferente do que é hoje. Olha só o texto, ó. Para mobiliar uma casa, era preciso importar os móveis de Portugal ou mandar um carpinteiro fazê-los. Para importar um móvel de Portugal, devia de ser caro, né, gente? Só gente rica que ia ter um negócio desse, né? Vamos lá, continuando. O mesmo acontecia com as roupas, os sapatos e uma infinidade de outros objetos. A carne do gado, a carne de gado, muitas vezes vinha de longe, trazida por tropeiros e vendida por negociantes. E é claro que esse percurso a tornava mais cara, pois todos tinham o seu lucro. Os tropeiros vendiam para os comerciantes vendiam para o povo. Olha só, cada um tinha o seu lucro. Então a carne se tornava mais cara. Para curar as moléstias e aplicar remédios, havia os boticários.
e os cirurgiões, que evidentemente cobravam pelo seu trabalho. Se alguém fosse prejudicado de algum modo, precisaria de um advogado que os defendesse na justiça. E as brigas judiciais também eram muito caras. Então, olha só, nesse pequeno texto, a gente vê como que a vida lá naquela época colonial era bem diferente do que é hoje, né? As coisas eram mais caras, eram mais difíceis das pessoas terem. Por exemplo, hoje você quer comprar um sapato, você vai na loja. Você vai na loja, escolhe o seu sapato, experimenta. Se não servir, você troca. Naquela época, não era assim. Não tinha loja de sapato, tá? Hoje, nós temos na nossa casa vários utensílios que facilitam muito a nossa vida. Por exemplo, liquidificador, batedeira, forno de micro-ondas, geladeira. Naquela época não existia geladeira, tá? Então, as coisas eram bem diferentes. Tem duas palavrinhas aí no texto que estão pintadas de cor diferente. E aqui embaixo, neste quadro, nós temos aí o significado dessas palavras, tá? Nós temos aí boticários. Eram profissionais que vendiam ervas e medicamentos, tá? Então, naquela época, não existia farmácia que nem existe hoje. Existiam as boticas, onde os boticários vendiam as ervas e os medicamentos que eles tinham na época. E naquela época, não tinha muita medicação como nós temos hoje. Naquela época, muitas pessoas morreram de doenças que não tinha remédio. Gripe, picada de cobra, picada de escorpião, né, aranha. Não tinha o que a gente tem hoje, né? Moléstias. O que é moléstias? Doenças e enfermidades, tá? Então, naquela época era um pouquinho mais difícil de como é hoje, né, gente? E a gente ainda reclama de como é hoje, né? Mas, vamos lá. Então, vamos lá. Analise as frases de acordo com o texto, esse textinho que a gente leu aí agora. Se a informação for verdadeira, pinte o quadradinho que tem esse risquinho aí, ó. Esse risquinho. Esse risquinho aí é verdadeiro. Se a informação for falsa, pinte o quadradinho que tem o xizinho, tá? Então, o xizinho é falso, tá? Vamos lá. Primeira frase. A carne de gado era levada pelos tropeiros até as áreas de mineração. Verdadeiro ou falso? O risquinho significa verdadeiro. O xizinho é o falso. Aí você vai ver a frase. A carne de gado era levada pelos tropeiros até as áreas de mineração. Verdadeiro ou falso? Aí vocês vão pintar lá no quadrinho, tá? Segunda frase. As roupas e os sapatos eram comprados apenas em lojas. Verdadeiro ou falso? As pessoas com maior condição financeira importavam móveis de Portugal para suas casas. Verdadeiro ou falso? Os carpinteiros eram responsáveis por cuidar da saúde das pessoas. Os carpinteiros eram responsáveis por cuidar da saúde das pessoas. Verdadeiro ou falso? Aí você vai pintar lá, tá bom? A página, essa não é para fazer agora. Página 26. Na página 26, a gente vai terminar a nossa parte de história da apostila, tá bom? E aí, na página 26, tem um erro nessa questão número 1. Aí, na questão número 1, a apostila tá com erro, tá? Olha, presta bem atenção. Sobre as expedições dos bandeirantes,
complete corretamente as frases utilizando as palavras destacadas. Olha as palavras que eles colocaram aqui, ó. Povoamento, preciosos, preciosos de novo e interior. Aqui, ó, tem duas palavrinhas iguais. Tá errado aqui, tá? Um é precioso, mas o outro não é. O outro é indígenas. Escrevam com o lápis aqui em cima, risquem essa palavrinha preciosos e escrevam em cima ali do quadrinho, do espacinho, indígenas, tá? A apostila está com erro aí, tá bom? Agora vamos lá, nós temos que completar as frases com essas palavras que estão aí. Letra A. As expedições bandeirantes partiam das regiões próximas ao litoral em direção ao tananana do Brasil. Então, a gente já estudou isso. Eles partiam do litoral para onde? Para o tananã, em direção ao tananã do Brasil. Você tem que escolher uma dessas palavras que está aí em cima, tá? Para completar lá. Letra B. A captura de indígenas para escravizar e a busca por metais o quê? Metais o quê? Tananana. Eram alguns dos objetivos desses homens. Então, os bandeirantes, eles queriam capturar indígenas para escravizar e buscar metais o quê? Coloca aqui. Letra C. Desbravando matas, atravessando rios e abrindo caminhos, até então conhecidos apenas pelos tananana, os bandeirantes contribuíram para o tananana do interior do Brasil. Aí vocês vão procurar lá. Não se esqueçam, aqui não é preciosos, aqui é indígenas, tá bom? Aí vocês vão completar as frases aí. Bom, leia esta imagem e a sua referência. Vamos ver o quadro. Vou diminuir um pouquinho aqui. Olha este quadro, que bonito. É uma pintura, é um quadro, tá? E ele está retratando aqui... saiu da página, peraí. Deixa eu voltar lá. Sem querer, eu bati o dedinho aqui. Vamos lá. Este quadro, ele está retratando aqui, ó. Tem uma igreja, né? Tem um povoamento ali, uma vilazinha ali, umas casinhas aqui do lado. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem, ó. Os cavalos carregados de coisas, das mercadorias. As mercadorias aqui no chão, ó. Tá? Os tropeiros, ó. As pessoas vendo as mercadorias, tal. Né? Então, vamos lá. Vamos ler agora a referência do quadro. Ó, esse quadro, ele foi pintado por um pintor chamado Benedito Calixto, tá? E esse quadro, ele tem um título, e o título é Rancho Grande dos Tropeiros, tá? 1921, óleo sobre tela, que é a técnica do quadro, né? Óleo sobre tela, colorido, tamanho 40 centímetros por 60 centímetros, e ele está na Fundação Pinacoteca Benedito Calixto Santos, tá? Este quadro é muito bonito. Vamos ver o que a gente vai fazer com relação a esse quadro. Olha lá. Com base na leitura e em seus conhecimentos, marque com X as respostas corretas. Letra A. Esse quadro, retrata bandeirantes ou tropeiros?
que este quadro está retratando? Os bandeirantes ou os tropeiros? Aí você vai fazer um xizinho na resposta correta. Letra B. Os produtos transportados pelas pessoas retratadas abasteciam principalmente as áreas de mineração ou os engenhos de açúcar. Os tropeiros, quando traziam as coisas lá, eles levavam essas mercadorias para onde? Para as áreas de mineração ou para os engenhos de açúcar? Aí você vai fazer um xizinho na resposta correta, tá bom? E desta maneira, nós terminamos a semana 14 na página 26, tá bom? E terminamos aí também a nossa apostila de história, tá? Não esqueci da página 25, não. Página 25 é para a próxima semana, ok? Só 24 e 26 agora, tá? Bons estudos a todos. Beijo. Até mais. Tchau.